A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida. Estamos começando o programa Fonte de Fé, programa realizado pela Igreja Evangélica da Vitória de Campinas. E ao meu lado está a Sabrina Scagliarini. Nós somos obreiros e nós vamos trazer para você, nesse programa, uma palavra especial, a palavra de Deus, a palavra que vai contra o seu coração. E já prepara uma peça de roupa, uma fotografia, aquilo que representa a sua vida, a sua casa, seus familiares, que no término desse programa nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar fundo do seu coração, e vai vir uma mensagem de fé, vai te renovar e vai te levantar. Quero apresentar a Sabrina. Boa noite, Sabrina. Boa noite, irmão Júnior. Boa noite, irmãos. Glória a Deus, né? Estamos aqui para fazer o ID do Senhor. Esperamos que você aí do outro lado, que está nos assistindo, essa palavra chegue ao seu coração, que o Senhor possa falar poderosamente com você nesta noite. Amém? E já preparando, eu quero deixar também vai estar passando no rodapé do vídeo, o endereço da nossa igreja. A nossa sede em Campinas, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, número 1124, Vila Paraíso, em Campinas. Nós estamos fazendo essa programação e vamos convidar você para estar neste domingo, amanhã, em um de nossos cultos, às 10 da manhã e excepcionalmente às 19 horas. Eu gostaria que você viesse, nos procurasse os pastores, você que está com um problema, você que está com uma situação difícil na sua vida, e você quer sair dessa situação, nos procure, venha até nós. Eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje transformado. Então amanhã, domingo, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Eu espero você. Eu vou deixar uma palavra para vocês que se encontra em Isaías, capítulo 43. Olha só o que diz o Senhor. Às vezes, nós nos indagamos pelo fato de muitas dificuldades nós passamos, muitos problemas nós passamos, e às vezes nós nos pegamos na seguinte conclusão: puxa vida, eu tenho passado tantas coisas nessa minha vida, tantos problemas, mas será mesmo que Deus tem me ouvido? Será mesmo que o Senhor tem ouvido a minha oração, enxugado as minhas lágrimas? Porque parece às vezes, meu amigo, minha amiga, que o Senhor não nos ouve, o Senhor não nos dá uma resposta. E o que diz aqui em Isaías 43, diz totalmente ao contrário. Que por mais de situação que você esteja passando, o problema, qual for, você tem um Deus que está do seu lado, você tem um Deus que está zelando por ti, e Ele ora por você. Então eu quero deixar uma palavra, olha só, eu vou começar a ler. Mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Olha só que maravilha. O Senhor conhece a mim e a você, Ele sabe o que eu passo, Ele sabe o que você está passando nesse momento, Ele te chama pelo nome. Às vezes nós achamos que nós estamos distantes de Deus pelo fato de nós passamos tanto problema, situação, e nós achamos que o Senhor nem nos lembra, nem nos conhece, mas a palavra do Senhor diz que Ele te chama pelo nome. Olha só que coisa mais linda, nosso Deus. Eles nos chamam pelo teu nome. Pelo nome e sobrenome, né? Pelo nome e sobrenome. Né? E diz mais assim, continuando. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe o que o Senhor tem falado no coração nesse momento, Sabrina? Que é o seguinte, o Senhor que coloca aqui três situações. Primeiro, quando nós passamos pelas águas. O que significa as águas? As águas são esses problemas momentâneos que nós passamos no nosso dia a dia. Tudo aquilo que tem tirado o nosso foco, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono, tudo aquilo que o dia a dia nos provoca, fazendo a gente
gente se desviar da presença do Senhor. E mesmo assim ele fala, eu estarei contigo. Nessas situações que você está passando, Deus é contigo. E quando pelos rios, olha só, os rios, né, todo mundo sabe, é uma corrente de água que não para. Esse talvez é um problema de muitas pessoas que têm passado por problemas que não têm parado. É um problema, já vem outro problema, já vem outro problema, outra situação. Então, é uma corrente de problemas. E mesmo assim o Senhor fala, e não te submergirão. Ou seja, você não vai morrer com esse problema. Essa situação que você está passando, meu amigo e minha amiga, isso não vai tirar você da presença do Senhor, desde que você se volte para Ele. É a palavra do Senhor. É Ele que está prometendo para você. E outra coisa, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem arderá em ti. O fogo é aquele problema que é mais difícil. Sabe aquela causa impossível? Aquela doença que os médicos te falaram, não tem mais jeito? Quando tudo já acabou na sua vida, quando você está no fundo do poço, quando você está naquela solidão, que você não acha mais saída, esse é o poço. Esse é o fogo. Que diz assim, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha que profundo o cuidado que Deus tem com a nossa vida. Sim. O Senhor vem nos livrando dia após dia, situação após situação. E o Senhor tem mostrado para nós, dia após dia, que a gente não está sozinho. Você, meu amigo, minha amiga, você não está sozinho. Por pior que seja a situação que você esteja passando nesse momento, você tem um Deus que olha por ti, que ouve o seu clamor e enxuga as suas lágrimas. Por mais que possa demorar o socorro, por mais que possa demorar o alívio na sua alma, mas você tem um Deus que ora por ti. Amém. Maravilha, né? Amém. Olha só. E pulando um pouquinho lá para o 7º, versículo 7, diz assim, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Meu amigo, você acha que Deus não sabe de tudo que você está passando? Você tem o DNA de Deus. Você tem o DNA do Senhor. Ele te formou. Ele conhece o mais íntimo do seu coração, dos seus pensamentos. Você acha mesmo que a situação é maior do que o Deus que você serve? Você acha mesmo que essa situação que você está passando, Deus não está esperando o momento certo para agir na sua vida? Mas o que impede de eu receber a minha bênção e você receber a sua bênção? Muitas das vezes a nossa incredulidade. Muitas das vezes nós não temos... E a gente também fica prostrado, né? Se entregar ao problema. Muitas das vezes, quando a gente se entrega para o problema, a gente acha que a gente não tem mais saída. Exatamente. Não tem mais solução. Mas quando a gente coloca nossos problemas, nossas situações diante do Senhor, Ele veio nos socorrer, né? Ele veio nos socorrer. E é isso que o Senhor quer fazer esta noite. Ele quer ir de encontro com o teu coração. É só você se lançar a Ele, se colocar diante do Senhor, falar para o Senhor, Senhor, eu te quero, eu te aceito como o meu único suficiente Salvador. E quando a gente se rende aos pés do Senhor, automaticamente as bênçãos virão sobre a nossa vida e as bênçãos nos alcançarão. Exatamente. Né? E olha só, ele fala, eu te formei e te criei. Então, meu amigo, minha amiga, o que você está passando hoje, você pode ter certeza que no momento certo o Senhor vai agir. Porque Ele te conhece do mais profundo, do mais íntimo do seu coração. E nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. E o Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem até na nossa cabeça, irmãos. É o nosso Deus, né? Nosso Deus é grande. Ele conhece todas as coisas, né? Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, né? Conhece todas as coisas. Então, Ele te conhece. Ele conhece a sua mente. Ele sabe do problema que você está enfrentando. E Ele não perdeu o controle. Ele está no controle. Exatamente. Tudo está no controle da mão do Senhor. A Bíblia fala que não cai uma árvore, uma folha de uma árvore, né? Sem que Deus permita. Então, às vezes, tem coisas que você está passando que é também permissão de Deus.
Né? Você fala, ai, que prova que eu estou passando, eu não saio dessa luta, dessa dificuldade, eu sempre erro nas mesmas coisas. Mas isso tudo temos que levar para a nossa vida de aprendizado, né? Pensa, irmão, se a gente não tiver luta, como que a gente vai ter vitória? Não é verdade? Porque se a gente não passar por algum problema, queridos, a gente não vem para a casa do Senhor, a gente não busca Deus. Então, tem horas que temos que passar por alguma coisa para a gente poder começar a buscar o Senhor, né? Porque senão a gente não vai chegar a Deus. Exatamente. Se não tiver. Porque se tudo vai bem, vamos ser realistas. Eu e você, a gente não vai à casa do Senhor buscar o Senhor, né? Não tem como. Porque se vai tudo bem, eu não preciso de Deus, não é? A maioria que fala. Mas exatamente. É melhor, irmãos, é melhor pouco com Deus do que nada. Porque se você está na presença do Senhor, o Senhor te honra, o Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor te protege, guarda você, a tua casa, a tua família. Mas imagina, se a gente não está na presença do Senhor, o que acontece? Né? O povo aí fora fala o quê, irmão? Com Deus já está difícil, imagina sem Ele, exatamente. Não é verdade? Então fica firme nos pés do Senhor. Né? Que essa palavra possa alcançar a tua vida, que Deus possa falar ao teu coração, que estamos passando um momento difícil, queridos. E agora é o momento de buscar a face do Senhor. Não temos tempo mais para perder, irmão. Não, apesar que a Bíblia fala que tempo, né? Jesus já está às portas. Exatamente. Agora é tempo de busca, né? Exatamente. E olha só, olha o que diz mais ainda, no versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Olha só. Não adianta você procurar em outras coisas, bater outras portas. A única salvação para a sua vida é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, né? Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho, não há outro. A única solução para o seu problema é o Senhor Jesus. É você se render aos pés dele. Não vai ter médico, não vai ter advogado, não vai ter nada que possa agir na sua causa, agir na sua vida, se não for a mão do Senhor. Tem coisas que a medicina ajuda, tem coisas que a advocacia ajuda. Mas se não é a mão de Deus ali atuando, nada acontece na sua vida. Talvez hoje você está nos assistindo nesse momento, você pode estar se perguntando, né? Poxa vida, minha vida não anda, não caminha, está travado, eu não consigo, eu tenho causas paradas na justiça, eu tenho familiar meu que está doente, eu mesmo estou enfermo, eu não consigo sair dessa enfermidade. Quando eu saio de uma enfermidade, eu já entro em outra, sabe? E o Senhor está falando, eu te conheço, eu sei, eu vejo a sua vida. Só que o que depende de mim, para que eu seja salvo, para que eu seja curado, seja liberto, é eu me entregar, é eu me colocar à disposição do Senhor, é buscar a presença dEle. E muitas das vezes nós somos pegos assim pela corrida do nosso dia, nós não conseguimos orar, não conseguimos buscar a face do Senhor, e é um grande erro nosso, porque se nós não estamos fortalecidos, né, na presença do Senhor, nós vamos sucumbir. E olha só o que diz ainda no 13, para finalizar. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem me impedirá? Olha só que forte. Então não tem nada. Ninguém pode escapar das mãos do Senhor, né? Não tem nada, não tem problema, não tem dificuldade que possa impedir a sua vida de prosperar, de crescer. Agindo Deus, quem impedirá? Você tem um Deus grande na sua vida. Você tem um Deus que zela por ti, que te conhece no mais íntimo. Sabe o que você pensa, sabe o que você sabe. É um Deus maravilhoso. E nós temos que crer, né? Certa vez eu comentei com os obreiros, né, a respeito de você crer em Deus ou você acreditar em Deus, né? E eu expliquei que os discípulos, quando andavam com Jesus, quando eles viam as coisas, maravilhas que Jesus fazia, eles acreditavam em Jesus, porque estavam vendo. Mas a Bíblia fala que nós somos bem-aventurados, porque nós não andamos com Jesus, mas nós cremos nele. E nós cremos que tudo que é dito nesse livro aqui aconteceu, acontece hoje e vai acontecer ainda. Porque essa palavra do Senhor, ele não volta vazia, ele se cumpre. E eu creio que essa palavra é do Senhor
E eu creio no Deus que eu sirvo. É por isso que nós estamos aqui, para trazer essa palavra para vocês. Não desanima, não se encurve. Coloca a sua vida nos pés do Senhor. Às vezes, nós achamos que nossa situação está demorando para se resolver, né? Sim. E esse é o grande erro da gente. Porque aí a nossa, como se diz? Quando a gente quer as coisas, a gente quer as coisas já para ontem. E Deus não age desse jeito. Deus tem sempre algo na nossa vida para fazer, né? Sim. Então, eu quero deixar para você essa palavra. E eu vou pedir agora para colocar agora, nós vamos colocar um testemunho. Uma vida que o Senhor trocou, mudou, aliás. Acompanhe com a gente, depois, já e nós voltamos. Meu nome é Juliana, tenho 31 anos e desde pequena nascida e criada no lar evangélico, né? Andando com Cristo. Eu canto na igreja desde que eu me conheço por gente, desde os 3, 4 anos de idade. Tenho lembrança e fotos, né? E recordações de já vir cantando, de ser chamada, né? Creio muito que desde o ventre da minha mãe. E assim foi toda a minha vida. Então, adolescência, grupo de jovens, era totalmente ativa. Gravei um CD com 18 anos, com um dos grupos que a gente tinha na igreja na época. E com 21 anos, eu estava num relacionamento, terminei esse relacionamento no qual a gente fazia parte do mesmo ministério. E simplesmente eu resolvi largar tudo junto com esse relacionamento. Eu decidi, então acho que minha vida é baseada em decisões, né? Todos nós somos baseados em decisões, mas a minha vida específica sempre foi baseada em decisões por minha própria vontade. Então, quando eu abri mão desse relacionamento, eu realmente abri mão de Deus e de tudo aquilo que eu estava vivendo. Foi uma escolha minha. Então, eu escolhi conhecer o outro lado da moeda e fui para o mundo, literalmente. Então, onde não me cabia, mas eu tentei me enquadrar, né? Eu larguei, como posso dizer, os púlpitos, o ministério, para viver a minha vida de uma forma libertina. E nessa época eu lembro que eu tinha muitos amigos, né? Eu conquistei muitos amigos dos quais eu nem lembrava, mas muitos amigos vieram para perto de mim, então eram amigos da academia, amigos da escola antigos, e a farra era garantida. E eu não vou mentir que era ruim, era bom. Só que eu ia pra balada, eu lembro de situações que eu ia pra balada e caminhava, assim, mais de 1 hora para chegar em casa com um salto enorme para ver se a bebedeira saía um pouquinho para eu chegar em casa e não passar tanta vergonha pra minha mãe, né? Eu sempre pensava na minha mãe, pensava, nossa, minha mãe vai sofrer com isso. Mas eu escolhi viver essa vida. E foi assim durante uns 3, 4 meses da minha vida. Solteira, literalmente no mundo, então eu não era de ninguém, ninguém era meu, e eu resolvi conhecer essa parte, resolvi conhecer todas as baladas do Rio de Janeiro, todas as bebidas possíveis, as pessoas possíveis, todos os relacionamentos possíveis, e eu vivi, literalmente. E teve um dia, enquanto eu vinha na balada, eu sempre, mais uma vez pensando na minha mãe, eu cheguei em casa bêbada, cheirando a álcool, a balada, a cigarro, a suor, e a minha mãe chorando me perguntou quando que seria a última vez que eu faria isso. E nesse dia eu decidi que seria a última. E eu lembro que a partir daquele dia nunca mais eu fui, mas uma coisa interessante é que o Espírito Santo nunca me deixou esquecer. Eu acho que é assim, né? A gente se afasta de Deus, mas a todo momento Deus está ali batendo na porta. Ele poderia não estar dentro de mim porque eu optei por não estar com Ele, né? Eu optei por me desviar, eu optei por viver o mundo, mas a todo momento eu sentia Cristo batendo na porta do meu coração. Então, eu podia beber o que fosse, eu podia beber o quanto fosse, que eu nunca desligava a minha mente. E eu sempre falei isso. E sempre foi muito incrível, porque eu lembro dos detalhes, eu lembro das coisas que aconteciam. Então, eu falo que todas as coisas foram em sã consciência. Então, tudo que eu fiz, eu escolhi fazer. E a partir desse dia que minha mãe me perguntou qual que ia ser a última vez, eu decidi que seria aquela noite.
E nunca mais eu consegui ir pra balada, nunca mais eu consegui sair com os meus amigos. E aí a moeda virou. E aí eu me vi sozinha, sem meus amigos, porque eu só tinha o barzinho, eu só tinha balada para ir com eles. Ninguém queria estar dentro da minha casa, ninguém queria ouvir minha lamentação. Eu era muito forte, eu era uma mulher empoderada, eu era uma mulher que trabalhava, mas será que tudo isso mesmo valia a pena, esse ponto? E foi aí que eu reencontrei o Leno, meu esposo, e a gente começou a se relacionar novamente. Na época, ele também era do mundão, estava no mundão, não vinha de um lar cristão, mas juntou o útil ao agradável. Mas eu creio que Deus, mesmo com tudo aquilo que a gente faz de errado, o Senhor continua ali a todo momento, fazendo a gente caminhar para os propósitos dele. E passamos longos um ano nisso, nessa loucura toda de balada, ninguém é de ninguém. Eu estava com ele, mas não estava. Ele estava comigo, mas também não estava. E até que um dia a gente resolveu que iríamos namorar. Depois de um ano nessa vida onde eu falava, se você não me quer hoje, eu tenho outra pessoa. Então, aquele famoso contatinho sempre existia. Mas era uma vida libertina, literalmente. Não era uma vida de liberdade em Cristo. Era uma vida aprisionada ao pecado. E eu lembro que a gente começou a namorar, voltou a namorar, e mesmo assim eu ainda bebia com ele, ainda tinha situações que a gente ia pra balada, e era muito difícil porque minha mente nunca desligava e eu sempre era cobrada por aquilo. O Espírito Santo sempre me incomodava. E teve um episódio onde ele bebeu muito, e nesse episódio ele dirigiu loucamente, enfim, aconteceram coisas nesse dia. E uma delas foi que ele me levou em casa no dia seguinte e falou pra minha mãe que tinha vontade de me matar quando bebia. E a partir daquele dia, eu falei pra mim mesma, mais uma vez, decidindo que nunca mais eu iria beber, que nunca mais eu voltaria a ter essa vida, porque aquele não era o meu lugar. Eu não me enquadrava naquilo, eu não me encaixava naquilo. E se fosse para eu continuar, se fosse realmente o Leno, a bênção que Deus tinha para mim, porque mesmo em todo esse meio, mesmo em todo esse lamaçal, eu, quando voltei a namorar com ele, que a gente decidiu, eu resolvi abrir a Bíblia. Você vê, né, como que Deus ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Mas quando a gente decidiu voltar a namorar, eu abri a minha Bíblia e caiu uma passagem onde Deus falava que reconstruiria os muros, que reconstruiria, que faria. Então eu decidi acreditar naquilo, mesmo que todo mundo falasse que não. E depois desse dia, né, alguns anos depois, eu decidi que não beberia mais e tal. E ele falou que me mataria, que tinha vontade de me matar quando eu bebi. Eu decidi ali que eu realmente não iria mais beber e que eu iria começar a tomar um posicionamento, que eu voltaria para o meu ministério, que eu voltaria para a igreja e que Deus faria como Ele quisesse. E comecei a viver todas as batalhas de um relacionamento onde uma pessoa não tinha Deus, não conhecia profundamente o amor do Espírito Santo e o amor de Deus, a entrega de Jesus por nós, e uma pessoa que que conhecia, mas não tinha forças. Então eu fui aos pouquinhos, e eu falo que depois que a gente casou, né, Deus realmente completou a mudança dele na nossa vida. Então meu marido veio, nós éramos noivos, ele veio para cá, para Campinas, e através do nosso pastor lá no Rio na época, ele conheceu um outro pastor, e aí começou a caminhada dele com Cristo, e eu lá no Rio de Janeiro, né, nós moramos separados um ano, durante o noivado, e eu vejo muito que Deus foi me moldando para que eu mudasse meu temperamento, mudasse a minha forma de ver a vida, porque sempre conheci Jesus, decidi abandonar, mas muita coisa Deus fez depois que eu decidi voltar. Então eu vejo que eu era uma mulher rixosa, uma mulher que não sabia falar, uma mulher que tinha um temperamento, não que eu seja uma pessoa fácil, mas que tinha um temperamento onde eu achava que era aquilo que eu tinha que fazer, mas Deus foi transformando tudo isso a partir de uma decisão. Então eu creio que naquele dia que eu decidi que eu não beberia mais, Deus foi fazendo na minha vida, foi me moldando, e aí que eu não fui mais aquele dia que eu não iria mais pra balada, Deus foi fazendo, foi me moldando. Depois, quando eu decidi que eu não beberia mais, o Senhor começou a transformar o meu relacionamento, porque eu sempre pensava, eu não nasci para casar e separar, eu não nasci para ter uma família que não vai ser unida.
E Deus foi fazendo tudo aquilo a partir de decisões que eu fui tomando na minha vida. Não são decisões fáceis, você tá num lamaçal, você tá enredada em um negócio e você sair, não é fácil. Mas eu creio que Deus tem o plano perfeito para a nossa vida a partir daquilo que a gente decide. E assim foi a minha vida. Hoje eu tenho a minha família. Hoje eu sou casada há quase 6 anos com o homem da minha vida, o pai do meu filho, pai dos meus filhos, né? E eu só tenho a agradecer a Deus, porque por um momento eu decidi largar tudo aquilo que ele tinha para mim. Eu decidi pegar um atalho, na verdade não foi um atalho, né? Eu decidi entrar num labirinto para que eu conhecesse um outro lado que não haveria necessidade, porque não precisa a gente passar por muitas coisas, mas Deus permitiu que eu fosse. E permitiu até que eu fosse para ver que realmente aquele lugar não me cabia, não era o meu lugar. Então, hoje, casada aí quase há 5 anos, com o pai do meu filho, meu marido, tendo uma família abençoada, passando muitas lutas, porque a vida do crente, aquele que crê em Cristo, não é fácil. Nossa vida mudou completamente, mas eu vejo o amor e o cuidado de Deus sobre nós de uma maneira sobrenatural a cada dia. A minha profissão mudou completamente. Deus me tirou de um lugar, me trouxe para outro. Faz coisas no detalhe na minha vida que eu olho e falo, nossa, como Deus é incrível. E como é incrível experimentar o amor de Cristo, experimentar a reviravolta que Ele fez na minha vida. Porque por um momento eu poderia continuar perdida. Porque eu penso que tenho certeza que foi uma escolha. Então poderia ser uma escolha minha permanecer, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Quantas pessoas estão aí vivendo nessa vida e acham que tá tudo certo. Mas não, eu decidi voltar para Cristo e experimentar o sobrenatural dele na minha vida. Então, hoje eu colho os frutos de uma decisão acertada que foi de voltar para Cristo. Então, eu creio que é isso. A gente planta e a gente colhe. Em determinado momento, Deus me acordou e eu falei, não, eu estou plantando e vou colher. Então, eu não quero mais plantar isso. Eu não quero mais plantar uma vida medíocre, uma vida de incertezas, uma vida de fracassos, uma vida promíscua, uma vida onde eu não sei o que eu vou ensinar para o meu filho, uma vida que não tem sentido. Eu quero plantar uma vida com Cristo. Uma vida que tem sentido, uma vida que tem uma direção, que tem caminho, que tem certeza, que tem livramento, que tem milagre. E a partir do momento da minha decisão de voltar para Cristo, Deus começou a fazer na minha vida, no meu casamento. E hoje eu desfruto da colheita. Eu falo que eu colho os frutos de tudo aquilo que um dia eu plantei decidindo voltar para Cristo. Glória a Deus, né? Olha só que maravilha que o Senhor fez na vida dessa pessoa, né? E exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar, mudar, né? E não existe barreiras para Deus fazer na sua vida. A única barreira que temos, que Deus tem, é você mesmo. É nós, né, irmãos? Somos nós. Que colocamos, né, a barreira, o empecilho, né? Exatamente. O que impede de nós recebermos a bênção, a transformação, somos nós mesmos. Então fica esse testemunho, que você venha se identificar com ele, né? E eu creio que o Senhor falou no seu coração nessa noite, tá certo? Nós vamos fazer uma oração final agora. Prepara seu copo com água, a sua peça de roupa, a sua fotografia. Nós vamos apresentar ao Senhor agora nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos diante de Ti essas pessoas que estão aqui neste momento. Meu Pai, essas peças de roupa, essa fotografia, essa garrafinha com água. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós sabemos que Tu és grande, maravilhoso, e que nós dependemos totalmente do Senhor, meu Pai. Então eu te peço nesse momento que o Senhor visite essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, que o Senhor venha tocar no coração, que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento, para que ela possa entender, Senhor, que o único caminho para que ela possa ser feliz, meu Deus, é buscar o Senhor. Sim. Pai amado e querido, consagra essa peça de roupa, essa fotografia, e que o momento que essa pessoa usar, meu Pai, dessa peça de roupa, tomar dessa água, que receba a bênção do Senhor, receba a cura, receba a transformação e a libertação. Nós agradecemos e entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, beba agora essa água com fé, beba crendo,
que o milagre vai acontecer na sua vida. Aleluia. Amém? Eu quero reforçar mais uma vez. Amanhã, domingo, eu quero convidar todos vocês a estarem conosco às 10h30 da manhã e excepcionalmente às 7 horas da noite, onde vai estar um culto abençoado, a palavra abençoada. Você que queira conversar conosco, nos procure os pastores, os obreiros estão ali para te orientar, para orar por você. Nos procure. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É assim diz o ditado, né? Exatamente com Deus é a mesma coisa. O Senhor está batendo a porta do seu coração. Então ouça essa batida que o Senhor tem dado no seu coração, porque só Ele pode mudar a sua vida. Amém? Nós vamos encerrar por aqui e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua lar, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que você possa vir fazer umas visitas para nós, você será muito bem-vindo em nossa igreja, né? E espero vocês neste domingo. Até mais, em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. Amém?